um Deus que é tão bom e eterno na nossa vida. Amados irmãos, todos nós aqui sabemos o que é a Arca da Aliança. Quem sabe o que é a Arca da Aliança? Levanta a mão. A Arca da Aliança, amados irmãos, era uma arca coberta de ouro. Em cima dela tinha 2 querubins com as asas abertas, fazendo um arco. Deus orientou a Moisés que fizesse essa arca e colocasse lá no tabernáculo. Qual é o motivo dessa arca ser feita, irmão Nilton? Essa arca foi feita para ter a presença de Deus. Deus anualmente se manifestava ali através daquela tampa daquela arca entre os 2 querubins. E a Bíblia nos fala que dentro daquela arca tinha as 2 tábuas da lei, dos 10 mandamentos. Tinha um potezinho de maná que caía no deserto. E tinha o cajado de Arão. Então, ter a Arca da Aliança era sinal da presença de Deus. A Arca da Aliança simbolizava que um Deus tão grande se manifestava no meio do seu povo. E essa arca foi colocada dentro do tabernáculo. E Deus orientou a Moisés. Olha, Moisés, a Arca da Aliança tem que ser feita ficar no Santo dos Santos. E anualmente o sumo sacerdote ia ter lá oferecer sacrifícios a Deus perante essa arca. Só que, amados irmãos, acontece que quando o povo estava no deserto, o povo não tinha um lugar fixo para morar, irmão Nilton. Então tudo era desarmado e levado para outro lado. E Deus orientou Moisés: Moisés, essa arca só pode ser levada pelos levitas e sacerdotes. Moisés, essa arca não pode ser levada de qualquer maneira. A arca do Senhor, Moisés, tem que ser levada por 4 levitas preparados para carregar essa arca. A Bíblia nos conta que essa arca tinha 4 argolas para ser enguinchada num cajado. Para cada levita, de cada lado, 4 homens, levasse nos ombros. A orientação de Deus para Moisés: olha, não leve a arca de qualquer jeito. Não trate a Deus de qualquer jeito, porque essa arca é a presença de Deus. Deus diz: olha, se levarem a arca de qualquer jeito, eu vou matar aqueles que estão levando a minha presença de qualquer jeito. Queridos irmãos, nós como igreja temos tratado Deus de qualquer maneira. Nós não temos dado o real valor à presença de Deus. Ter a Arca da Aliança no acampamento é sinal que Deus estava presente. E essa arca, queridos irmãos, foi guardada por muito tempo e cultuada entre o povo de Israel. Só que passa o tempo, queridos irmãos, entre o tempo dos juízes, entre os tempos dos reis, como nós sabemos. O primeiro rei de Israel, como todos nós sabemos, foi Saul, o homem escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel. Só que a Bíblia nos diz que Saul começou a desobedecer a Deus, começou a fazer a sua vontade, e assim Deus começou a desagradar de Saul. Quando Saul começa a profanar o nome do Senhor, começa a desobedecer a Deus, Deus já estava preparando outro que ia reinar em seu lugar. Aleluia. Deus estava olhando para dentro dos matos, dentro dos vales, um jovem pastor de ovelhas chamado Davi, que tinha o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quando aqueles que Deus levanta não querem fazer, Deus vai levantar outro. Oi. Se Deus te chamou para uma obra, para um ministério, você está recusando, Deus vai levantar outro. Você nem imagina quem é. Deus vai levantar lá no meio da macumba, lá no meio do tráfico, de todo mundo. Deus levanta lá. E a Bíblia nos fala, queridos irmãos, que Deus disse a Samuel: Samuel, eu tenho preparado um novo rei para governar a nação. Aleluia. Desce a casa de Jessé e unge o meu escolhido.
Chegando lá, Samuel vê os filhos de Jessé, os homens muito fortes, grande, garmonilto, forte, bonito. Chegando lá, o profeta, amados irmãos, já foi derramando o azeite para ungir o menino. Ei, Samuel, não é isso aí não, Samuel. Samuel, tu está olhando a aparência, Samuel. Mas eu vejo o que tem dentro do homem, Samuel. Eu não vejo como tu vê. Aí foi passando os filhos, tudinho dele. E Deus disse, Samuel, não é nenhum desses que está aí. Samuel vai e pergunta a Jessé, Jessé, por acaso falta mais um dos teus filhos a estar aqui? E Jessé fala, Samuel, tem só um que está lá dentro dos matos, cuidando de ovelha. Está trabalhando, está pastoreando. Aí Samuel diz, só vamos assentar à mesa quando ele chegar. Davi cuidando dessas ovelhas, foi alguém chamar ele, um dos seus irmãos. Davi, o profeta está lhe chamando. E Davi veio, deixa lá as ovelhas e vem na direção do profeta. Quando o profeta está diante de Davi, Deus fala com o profeta, esse daí será o novo rei de Israel. Glória a Deus! Menino, porque ele já tem a unção do meu espírito para governar a nação. Só que, irmãos, depois da unção de Davi, ele não tomou logo posse logo do trono, não. Coisas foram acontecendo para preparar Davi. Davi começou a ser moldado e preparado para tomar sua posição. Nesse meio tempo, amados irmãos, Saul fica endemoniado. Saul, como ele acaba com os planos de Deus, com o projeto, começa a distanciar de Deus. Pessoas que ficam longe de Deus ficam endemoniadas. Abre legalidade para os espíritos usarem. E a Bíblia diz que o espírito mau incomodou Saul. E Saul estava perturbado com aquele espírito perturbando a vida dele. Aí teve uma ideia de chamar Davi. Ó, chame Davi. É o homem que tem a presença de Deus. A Bíblia diz que Davi não colocava a mão na cabeça de Saul. A Bíblia diz que Davi não subia ao monte, não, irmãos. Davi pegava o seu instrumento e começava a tocar. E a unção que saía da adoração de Davi expelia aquele espírito imundo na vida de Saul. A unção de Deus que está sobre a sua vida, irmãos, é muito forte. O que está dentro de você é maior do que está lá no mundo. Aleluia! Então Davi tinha essa unção, foi preparado. Davi foi sendo preparado dia por dia, batalha em cima de batalha. Pouco tempo depois, Saul morre, Jonatas morre. E como Davi era o sucessor ao reinado de Israel, ele, guiado por Deus, ele toma aquele trono e se proclama o segundo rei de Israel. Só que Davi observa algo precioso que o povo de Israel tinha, não estava ali naquele lugar. Davi começa a observar, irmão, do cenário de Israel, e começa a observar que a arca da aliança não estava lá em Jerusalém. Davi começa a observar, não, eu não posso governar sem a presença de Deus em Jerusalém. Aleluia. Eu tenho que atrair a presença de Deus para essa localidade novamente. Aleluia! E Davi colocou no seu coração, eu não vou governar sem Deus. Meu Deus! Muitas das vezes nós fazemos nosso projeto, temos tudo e não colocamos Deus na frente. O que falta em mim e você é ter o que Davi fez, é atrair a presença de Deus. Como a arca, meus amados irmãos, não estava em Jerusalém, não estava na capital, Davi teve uma ideia, não, eu tenho que trazer a presença de Deus novamente.
muitos de nós, irmão, deixamos Deus fugir. A presença de Deus fugir, a unção de Deus na nossa vida fugir. Por causa de fuxico, de fofoca, de mentira, de calúnia. Esquecemos de buscar a presença de Deus. E assim Davi teve uma ideia. Davi se reúne com os maiorais da época, os chefes, os soldados, e diz: olha, eu não posso começar esse reinado sem a presença de Deus. Aleluia. Davi pergunta: aonde está a arca? Eita, glória. Disseram que a arca estava na casa de um homem chamado Abinadab. A arca, a Bíblia nos conta, irmão Nilton, que passou cerca de 20 anos na casa desse homem. Glória a Deus. E esse homem, a Bíblia nos conta, que tinha a arca dentro da sua casa. Esse homem tinha 2 filhos. 2 filhos ali, amados irmãos, que faziam o seu trabalho com seu pai. O que acontece, amado, que a arca passou 20 anos na casa desse homem e nada mudou. Tem crente, irmão, que passa 10, 20, 30 anos dentro da presença e não muda. Aleluia. Porque atitudes afastam a presença de Deus. Glória. A atitude daquele homem não atraía a presença de Deus que estava ali representada na arca. Glória. Aleluia. Aí Davi, ajuntando os maioral, ajuntou 30 mil homens, irmãos, para romper a guerra. E deu 30 mil homens só para pregar a arca da aliança. A Bíblia nos conta, irmão Nilton, que Davi mandou preparar um carro novo, zerado. Não é esse carro de hoje não, mas é um carro de carroça. A melhor carroça da época, guiada por bois. Não, eu quero os melhores bois, para nós buscar a arca para Jerusalém. E assim Davi foi: levita, pega aí os seus violão.